Olá, essa é a nossa parte 3, né, da nossa aula 3, e nós estamos continuando a conversar a respeito do tipo penal falsidade material e falsidade ideológica. Então, a falsidade material, ela se configura digitar, enquanto o pessoal vai entrando na sala, e aí eu explico. Quero deixar bem claro para vocês aqui, né, a respeito da falsidade material. A falsidade material, ela tem previsão lá no artigo 297, com nós começamos a ler, mas antes da gente conversar um pouquinho mais lá no texto de lei, eu quero trazer algumas observações doutrinárias. A respeito da falsidade material, nós temos que ela é uma configuração extrínseca do documento. E como que ela se forma? Esse é o conceito. Ela se forma a partir de um documento novo, mas esse novo documento ele é falso. Ou ainda, falsifica-se um documento que é verdadeiro. Então, nós estamos o quê? Diante de crimes que realmente nós percebemos falsificações de documentos, né? Falsidade de documento público, né? Falta de atribuição para emissão desse documento. E aí, para a gente entender melhor esse conceito, a gente compreender melhor, temos que trabalhar com exemplos, para uma melhor compreensão. Ó, o exemplo que eu trago para vocês é o seguinte: eu estou querendo fazer um passaporte, só que assim, eu não estou querendo pagar a taxa, eu não estou querendo é, de forma burocrática, entrar lá no site da Polícia Federal, pedir aquela emissão. Eu falo, não, quer saber? Eu vou fazer de uma forma diferente. E aí, eu fico, sabe, eu sei que tem que B, que um terceiro, né, B, tem um documento. Esse documento é verdadeiro, ele tem um passaporte. Essa pessoa, B, tem um passaporte. É uma mulher também. E aí, o que que eu faço? Eu falo, olha, quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os dados dessa pessoa, todos, e vou colocar lá só minha foto. Então, os dados são da outra pessoa, até mesmo porque eu não tenho passaporte. Quem tem é essa outra pessoa. Só que eu ponho a minha foto, porque quem está interessada nesse novo documento não sou eu. E aí, né? Esse documento, gente, é um documento verdadeiro? É, a princípio era, né? Mas o que que eu fiz? Eu tô falsificando esse verdadeiro. Então, essa falsificação que eu estou fazendo é uma falsidade material. É uma falsidade cuja conduta está tipificada no artigo 297 do Código Penal.
E como entender acerca dessa falta de atribuição para a emissão desse documento? O exemplo clássico é justamente aquele atestado médico que, na verdade, o médico até carimba, escreve e tudo, carimba, contudo, ele não assina. Aí a gente sai do consultório correndo, né? E muitas vezes esperou por muitos momentos a consulta, demorou no médico, querendo resolver outras coisas, a gente sai e não se atenta para o fato de que o médico ele tem CRM, ele tem tudo. Contudo, o atestado é verídico, mas ele não assinou. Aí o que que eu faço? Eu chego em casa com esse atestado, hipoteticamente falando, e eu penso, ah, quer saber? Todo médico assina bagunçado de qualquer forma. Então, quer saber? Eu vou fazer um rabisco aqui com a mesma cor de caneta que o médico fez as prescrições das medicações aqui para mim tomar. Então, eu vou mudar essa assinatura aqui. E aí, simplesmente eu faço essa, essa assinatura. E aí eu pergunto para vocês, eu, enquanto paciente, eu tenho atribuição para fazer essa assinatura? Enquanto paciente, eu estou fazendo uma assinatura em lugar do médico. Eu posso fazer isso? Eu não posso, tá? Então, é um exemplo doutrinário que às vezes a gente fica em dúvida. Peraí, será que não seria uma falsidade ideológica? Não, tá? A doutrina majoritária, ela diz justamente, olha, a falta de atribuição para a emissão do documento é uma falsidade material, tá? Realmente é um documento que realmente ele não ele é verdadeiro, mas na verdade ele foi assinado por quem não tem competência, que é justamente eu nesse caso. E a gente agora prossegue para o crime de falsidade ideológica. Daqui a pouco a gente volta para a lei. Então, ó, o artigo 299 prevê essa falsidade ideológica. A falsidade ideológica é conceituada pela doutrina como um conteúdo intelectual do documento. Ela tem a ver com o conteúdo intelectual do documento. Exemplo, gente. Nós sabemos que algumas comarcas, algumas cidadezinhas são pequenas e alguns registros eles eles são inclusive feitos de forma, alguns até de forma regular. Hoje a gente não se ouve nem falar tanto, né, nesse sentido. Mas digamos que o tabelião, né, ele simplesmente ele faz uma certidão de nascimento. Porque o pai está querendo receber algum auxílio, enfim, o pai tem suas finalidades. Mas o que que acontece? O tabelião, a conduta do sujeito ativo foi justamente emitir uma certidão de nascimento de uma pessoa que não existe. O documento, ele é um documento verídico, mas eu digo para vocês uma coisa, esse documento ele é o quê? Ele é nulo. Então, ó, a emissão, o exemplo é de uma certidão sem ter, na verdade, um novo nascimento. Então, eu preciso o quê? Cuidado, porque é um tipo penal, tá? Outra questão, outro exemplo doutrinário é tá? Trabalha no Detran.
Trabalhando no Detran, ele tem acesso àquela emissão daquele documento verdinho, né, que é chamado por CRLV, né? E o que que acontece? A B perde seu CRLV. Só sabe do que eu tô falando aqui quem já perdeu ou já aconteceu alguma coisa com seu CRLV. Tem que fazer agendamento para fazer, para verificar, tem que ver licenciamento, enfim, burocracia. Só que B é amigo de A, né? E aí, B fala o seguinte para A, fala, olha, você trabalha aí no Detran e eu queria te pedir uma coisa, eu queria te pedir você emitir o espelho para mim do CRLV, daquele documento verdinho, porque eu estou precisando muito, vai demorar muito chegar. E aí, esse funcionário então emite esse documento, o verdinho, o CRLV. E aí, emitindo, só que, gente, o que que acontece aqui? O endereço nessa emissão, o endereço errado. E o endereço fica errado. Então, essa falsidade para a doutrina, ela com esse, na verdade, esse conteúdo aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser um conteúdo errôneo. Então, o exemplo doutrinário é o endereço errado, antigo, enfim, errado. Ou Estado Civil também errado. É o caso, por exemplo, daquele cartório. Em que acontece com aquele cartório? Tem a emissão do documento. Por favor, desabilita o áudio aí. Obrigada. Tava dando eco. E aí, no cartório, na verdade, é feito vários documentos, né? Nós sabemos. E aí é feito um contrato. E nesse contrato lá, né, numa escritura, vamos colocar uma escritura, o sujeito alega um estado civil diferente. Ele alega que ele é solteiro porque ele pensa, quer saber? Eu não vou dividir nada com ninguém, não, né? Eu não vou precisar da outorga, né, da outra parte. Então eu vou falar, vou informar que eu, né, que eu sou solteiro, quando na verdade há o que? O estado civil casado. Na verdade ele é casado, mas na verdade ele alega que é solteiro. Então são falsidades que estão tipificadas, tá? Vamos lá, voltar para o texto de lei, para que a gente possa entender doutrina e também norma. Aqui. Eu achar aqui o texto de lei pra gente. Não, não. Vou achar aqui para vocês. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Artigo. Artigo. Deixa eu ver aqui. Era aqui. 297 e o 299. O texto de lei diz, ó, essa falsificação no todo ou em parte desse documento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Esse é um crime o quê? Um crime comum. O crime próprio está no parágrafo 1º, que é justamente se a condição, né, do agente é funcionário público. Então, se ele é funcionário público,
e ele comete esse crime, prevalecendo-se do cargo, ou seja, ele tem uma confiança ali, ele tem acesso, né, àqueles documentos. Então, essa pessoa que tem acesso a esses documentos e se aproveita, aumenta-se essa pena da sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, e aí vem a título, portador, transmissível por endosso, livro mercantil, testamento particular. Nas mesmas penas, incorre quem insere, faz inserir, folha de pagamento, enfim. São o quê? São justamente falsificações que são voltadas a um documento que, na verdade, tem um caráter público, né? Tanto que são livros, inclusive mercantis, que são anotações testamentais. Então, são anotações o quê? Com teor público. E nós temos a falsidade ideológica, que olha o tipo penal, o que prevê? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nela inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, que são os exemplos, inclusive, que eu dei para vocês. Com o fim o quê? De prejudicar direito, a obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Inclusive, existem fatos que essa condição, esse declarar solteiro, nós sabemos que tem um desdobramento não só no campo criminal, mas também no campo civil, né? Então, nós temos uma penalidade que é punida com reclusão, tá? E mais incisos, nós temos falsidade do atestado médico, certidão, o atestado ideologicamente falso, falsidade material do atestado ou certidão. Então, são todas condutas. Olha, por que a gente dá uma atenção maior para a falsidade material e a ideológica? Em função, inclusive, da pena. Aqui, a certidão, atestado ideologicamente falso, nós temos detenção de 2 meses a 1 ano, menor potencial ofensivo. Nós temos essa falsidade de atestado ou certidão aqui, essa falsidade material, nós temos apenas detenção de 3 meses a 2 anos. Todas são o quê? São penalidades de menor potencial ofensivo. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida ou não. A turma tem alguma dúvida? Hoje o conteúdo da nossa aula eram esses 3 tipos penais e seus desdobramentos. E eu estou aqui também para que a gente possa tirar dúvidas. Deixa eu ir lá no chat. Fique tranquilo, Valdoir. Isso acontece. Importante que você está sempre aí presente, né? Está sempre tentando dar o seu melhor. Alguma dúvida, Renato, Luiz, Jéssica, Fernanda, Cíntia, Pablo e os demais? Estou aqui à disposição para a gente tirar, não? Já que não tem nenhuma dúvida. As questões... Que bom, Jéssica. Ótimo, obrigada, Jussara. Então, nós estamos encerrando a nossa aula número 3, com o estudo desses tipos penais. E já está à disposição de vocês no AVA as questões. Elas foram habilitadas agora, às 9 horas. E espero que vocês façam. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tem material para leitura, tá? Uma boa noite a todos.